A volante do tenente Zé Rufino era sediada na Serra Negra, na divisa da Bahia com Sergipe. Quando não estavam nos matos caçando cangaceiro, os soldados matavam o tempo perambulando pelo povoado, jogando baralho, sinuca, fumando e bebendo cachaça. No dia 25 de outubro de 1936, Zé Rufino encontrava-se na Serra Negra quando foi informado de que a cidade sergipana de Porto da Folha estava prestes a ser invadida por cangaceiros de Lampião. Sem perda de tempo, o comandante pôs a tropa na estrada. Não seguiu, contudo, o roteiro natural, que seria por Monte Alegre. Viajou no sentido de Careira, a fim de iludir a vigilância dos coiteiros, pois se fosse por Monte Alegre, com certeza alguém correria na frente a fim de avisar os bandidos. A viagem foi feita a pé. Na Fazenda Virtuosa, antes do povoado Cipó de Leite, os soldados mudaram de rumo e entraram em Sergipe, rompendo pelas Caatingas, Cumbuqueiro, Serrinha e Baixa do Limpa. À noite, estropiados e famintos, chegaram à Boca da Mata, como era conhecida a atual cidade de Nossa Senhora da Glória. Era domingo e a maioria dos moradores já estavam dormindo quando ouviu-se o rebuliço da tropa. Pensou-se que era Lampião. Começou a correria. Zé Rufino tranquilizou a todos, dizendo que era uma força da Bahia e que não tivessem receio. A pretexto de colher informações, Zé Rufino passou 2 dias na Boca da Mata, sem contudo dar a pista do seu destino. Na quarta-feira, dia 28, a volante pegou o caminho da Feira Nova, mas antes da Fazenda Quixaba, drobou à esquerda pela estrada de São Mateus, indo pernoitar na Fazenda Malhada, aonde recebeu uma notícia desalentadora. Acabara de passar por ali a volante sergipana de Zé Luiz. Para Zé Rufino, isso significava o fim da surpresa por ele planejada, pois os cangaceiros com certeza já estavam sabendo que havia polícia na área. Mas por outro lado, como os cangaceiros não tinham medo da polícia de Sergipe, era até bom que eles pensassem que por ali só havia aquela força sergipana. No dia 29, os homens da volante passaram por um riacho seco, cujo leito se encontrava a intervalo de pequenos poços de águas, onde nadavam piabas e outros peixes pequenos. João Doutor foi ver se pegava algumas piabas. Zé Rufino caçoou dele. Deixa de ser besta, doutor. Soldado foi feito para pescar cangaceiro. João Doutor e Bentivi seguiram na frente e terminaram distanciando-se dos outros. Depois de subirem uma ladeira, pararam à sombra de uma quixabeira a fim de esperar pelos companheiros, já que o sol começava a esquentar. Numa vereda que passava pela quixabeira, notaram que havia uns rastros de pessoas. Quando o rastejador chegou, mostraram a ele. Os rastros é de hoje, dessa madrugada, assegurou o experiente Gervásio. Deixaram então a estrada e seguiram pela vereda, Gervásio na frente. Logo adiante chegaram a um tanque e misteriosamente os rastros sumiram. Era como se as pessoas que chegassem até ali simplesmente tivessem se encantado. O soldado Capão, não se sabe se por brincadeira ou sério, opinou: eu acho que os cangaceiros estão dentro desse tanque. Gervásio, João Doutor e Capão destacaram-se do grupo e foram ver se do outro lado do tanque havia rastros. Avistaram então um garoto de uns 12 anos de idade que carregava alguma coisa enrolada num pano. Perguntaram o que ele ia levando. E o garoto, meio nervoso, respondeu que era comida para uns trabalhadores na roça. Desconfiando, Capão desembainhou o punhal e segurou o menino ameaçando: olha aqui, seu pestinha, eu vou lhe matar se você não me contar a verdade. O garoto se manteve firme, dizendo que a comida era para uns trabalhadores de seu pai. Gervásio, sabendo que Capão era meio doido, puxou o garoto para si e falou: nós sabe aqui que seu pai é amigo dos bandidos. Seu pai tá com eles agora, não tá? É por isso que você não quer falar, né? Eu já disse que não sei de nada de bandido, tô levando a comida para uns trabalhadores. João Doutor perdeu a paciência.
Se quer falar, fale, e seu pai não morre. Mas se não quiser falar, seu pai vai morrer junto com os bandidos. Não sei de nada de bandido não, senhor, repetiu o garoto. Nesse instante, viram Ben-TV e Alímpio no paredão do tanque, fazendo gestos para que todos se reunissem. Pelo jeito, tinham descoberto alguma coisa. Gervásio levou o garoto a Zé Rufino e expôs a suspeita de que ele estava levando comida para os cangaceiros. Zé Rufino não mostrou interesse imediato pelo menino, pois Ben-TV e Alímpio tinham encontrado os rastros. Apenas perguntou ao menino como era o nome daquele lugar. Cangaleixo, respondeu o garoto. Cangaleixo? Município de onde? Sei não, senhor. E de quem é essa fazenda? Do meu pai. Eu perguntei o nome do dono da fazenda. Agastou-se o comandante. Chamo ele de João do Pão. Zé Rufino pensou um pouco e disse: vamos ver os rastros. Isso aqui é Gararu ou é Porto da Folha? E tragam esse moleque. Os rastros partiam de umas pedras atrás do paredão do tanque. As pegadas eram nítidas e recentes e caminhavam-se para uma zona de vegetação densa, com muita macambira e xique-xique. Os homens seguiam atentos. Zé Rufino tinha certeza que os rastros eram mesmo de bandido, pois trabalhadores andam em caminho que levam às roças. Só quem procura mata cerrada é bandido ou caçador. Mas caçador não caminha tentando esconder os rastros. O comandante dividiu a volante em 3 grupos. Mandou que Valdemar, Jovino, Juazeiro, Capitão e Paulo de Tavinha seguissem pelo lado direito. Pelo outro lado foram Zé Monteiro, Hercílio, João Venâncio e João Redondo. E pelo centro seguiu o restante da volante, inclusive Zé Rufino, o rastejador e o cabo Miguel. Zé Rufino mandou que Dr. João Pereira, Zé Martins e Ben-TV fossem na frente. Os homens se movimentavam em silêncio, pisando de leve nas folhas, cautelosamente, certos de que estavam próximo do coito dos bandidos. E não se enganaram, logo ouviram ruídos. Os soldados aproximaram-se agachados por trás das macambiras, comunicando-se por gestos. Adiante, sobre uma árvore, avistaram 4 cangaceiros que estavam jogando baralho, sentados no lajeado. Os soldados pararam um pouco, esperando Zé Rufino, que tinha ficado para trás. O comandante é quem deveria ordenar o ataque. Mariano escolhera aquele lugar com todo o cuidado, pois sua mulher, Rosinha, estava em avançado estado de gravidez. Naquele momento, ele e Rosinha estavam descansando numa barraca à sombra de um embuzeiro, enquanto ouviam a certa distância as discussões e xingamentos dos companheiros com seus trapacentos jogos de cartas. Instantes atrás, Zabelé exaltara-se, pois estava perdendo todas as partidas. Queria até rasgar o baralho, mas os outros não deixaram. Porém agora os cabras estavam mais calmos. Os que estavam jogando era Pai Velho, Lavandeira, Zabelê e o coiteiro João do Pão. O cangaceiro criança estava peroando o jogo, de pé fumando. Depois chegou Quixabeira, que estivera andando pelos matos, reclamando do calor. Quixabeira tirou o chapéu de couro e ficou abanando-se com ele. Criança jogou o toco de cigarro fora e dirigiu-se à tenda de Mariano. Não sabiam eles que se encontravam sob a mira dos fuzis de 4 soldados da volante de Zé Rufino, prostrados atrás das torceiras de Macambira, tão próximos que podiam ouvir suas conversas. O soldado Ben-TV encarregou-se de matar a criança e Quixabeira, os que estavam de pé, enquanto que Dr. João Pereira e Zé Martins se concentravam nos que estavam jogando. Quando fizeram um sinal para Zé Rufino, apontando para além das macambiras, o comandante levantou o polegar, autorizando o ataque. Os soldados atiraram a um só tempo, abatendo logo 2 cabras.
Mas os outros, de forma inexplicável, soltaram como se fossem impulsionados por molas e embrenharam-se no mato, sem sequer esquecer as armas, por no mesmo instante já estavam respondendo aos tiros da volante, gritando xingamentos e ameaçando. Os outros soldados, ao ouvirem os disparos, correram na direção dos tiros. Zé Rufino e Miguel gritavam ordens, orientando-os para o cerco aos bandidos. Rosinha estava grávida e não podia correr, e Mariano não a abandonaria naquela situação extrema. Era um cabra incapaz de abandonar um amigo, quanto mais sua companheira, que todos fugissem, menos eles. E mandou que ela se intocasse atrás de uma tronqueira de macambira, enquanto ele, protegido por um pé de imburana, sustentava o fogo, a fim de conter o avanço da volante. Em instantes, toda a área ao redor da imburana ficou ofuscada com a fumaça de seu fuzil. Miguel e Arthur rodearam pelo mato, orientando-se pela fumaça que envolvia o pé de imburana, e foram prostrar-se do outro lado. Mariano percebeu a manobra e compreendeu que ia ser cercado. Ainda dava tempo de fugir. Não sabia se os companheiros estavam mortos ou se tinham fugido. Mas Rosinha estava ali e não podia abandoná-la. Um cabra de Pajeú é homem até a morte. Prosseguiu atirando, ora na direção do grosso da volante, ora nos soldados que se prostraram às suas costas. Sem poder enxergar direito devido ao fumaceiro, Miguel e Arthur atiravam na direção da imburana. Se havia alguém ali, não tinha como escapar. Como estava muito próxima, Rosinha viu quando o corpo de Mariano foi sacudido por um balaço que lhe espatifou a coxa esquerda. Ela então, desesperada, saiu correndo no meio da fumaça, gritando pelos companheiros, e por sorte os encontrou. Pelo amor de Deus, socorro Mariano, ele está ferido, ele está atrás do pé de imburana. Os cangaceiros foram rastejando até o local onde Mariano se encontrava. Acharam o corpo, estava vivo, tossindo sufocado pela fumaça, mas consciente, e mandou que os fugissem. Me larguem, fujam e leve Rosinha, ela precisa salvar meu filho. 2 cangaceiros agarraram o corpo e correram com ele pelo mato, enquanto os outros davam cobertura. Porém, os soldados perceberam o que estava acontecendo e se puseram em seu encalço. Mariano ordenava aos companheiros: me largue, fujam, leve Rosinha, ela precisa salvar meu filho, me largue. Como os companheiros não obedeciam, ele puxou a pistola e os ameaçou: ou vocês me largam ou eu mato vocês. Os companheiros fugiram, levando Rosinha, ora correndo, ora praticamente arrastada. Sozinho, sem nenhuma esperança de salvação, mas sem perder a bravura, Mariano aguardou a aproximação da volante, atirando com sua pistola, até acabar a munição. Os soldados, percebendo que o cangaceiro não tinha mais bala, cercaram-no e esperaram a chegada de Zé Rufino. O comandante chegou ofegante, pisou no corpo do cangaceiro e perguntou: como é seu nome, cabra? Mariano não respondeu, apenas mordia os lábios de dor e de raiva. Zé Rufino deu um chute nas costelas do cangaceiro e insistiu: eu tô perguntando como é seu nome, seu desgraçado. Bem-te-vi considerou: eu acho que esse cabra aí é um dos grandes de Lampião. Quem sabe não é Mariano ou Anjo Roque? Então Zé Rufino se lembrou de que num combate em 1934, Mariano tinha recebido um ferimento na perna e mandou que rasgassem a calça do bandido. Quando rasgaram o tecido, lá estava o ferimento, acima do joelho. Ferimento recebido na fazenda Nica, quando a polícia prendeu sua primeira mulher, Otília. A alegria de Zé Rufino e seus comandados foi demais. É Mariano mesmo, exclamou Zé Rufino, e ordenou: Paulo de Tavinha, mate o cabra, mas tenha cuidado com a cabeça, eu preciso dela. Paulo de Tavinha sacou o parabelo, aproximou-se do ferido e descarregou a arma.
8 tiros. Mariano arfou-se estribuchando, mas continuava vivo. Paulo de Tavinha recarregou o parabelo e despejou de novo no corpo do cabra todas as 8 balas, mas não conseguia matar o homem, que fitava o algoz com um olhar desafiador. Bem-te-vi perdeu a paciência. Desembaiou o facão, agarrou a cabeça do bandido pelos cabelos e com 2 golpes separou-a do corpo. Zé Rufino acocorou-se a fim de recolher os pertences do defunto. Primeiro pegou a pistola. Os bolsos continham dinheiro e peças de ouro, inclusive muitos anéis e alianças. Num dos bolsos da calça encontrou um relógio. O comandante olhou a hora e comentou: curioso isso, é 10 horas e 10 minutos. E nós estamos em outubro, que é o mês 10. Satisfeito com a agudeza de sua inteligência, Zé Rufino enfiou o relógio na algibeira e ordenou: vamos procurar outros mortos. Voltando ao ponto do início do combate, onde os cangaceiros estavam jogando cartas, encontraram 2 corpos. Saberiam depois que um era o cangaceiro Pavão e o outro era o coiteiro João do Pão, o pai do garoto que encontraram no caminho. Zé Rufino aproximou-se e, ao notar que o bolso dos mortos estavam revirados para fora, berrou furioso: tem ladrão aqui! Eu só queria saber quem foi o cachorro que já fez o limpa. Peguem as armas e as cartucheiras do cabra. Enquanto os soldados vasculhavam a área à procura de outros mortos, ouviram os tiros. Todos correram para ver o que estava acontecendo e avistaram Alímpio e Miguel deitados no chão, atirando em direção a uma moita, de onde também partiam tiros. Os soldados cercaram um atirador solitário e encontraram um cangaceiro já baleado. Então Alímpio deu tiro de misericórdia, acertando um balaço na cabeça. Acabava de ser morto o cangaceiro pai velho. Zé Rufino fez uma verificação superficial nos bolsos e bornais do morto e foi condescendente. Para não dizer que sou fominha, desse aí podem pegar o que quiser. Os soldados voaram em cima do morto, cada um arrancando para si o que interessava ou era possível. Geralmente, os cangaceiros levam consigo tudo que possui: dinheiro, joias e relógios. O momento mais esperado pelos homens da volante era aquele, a hora do saque. Zé Rufino presenciava tudo, para evitar brigas, e também por interesse, pois se fosse encontrado algo especial, ele faria prevalecer sua autoridade, reivindicando para si. Na confusão, o garoto fugiu. No início da tarde, a volante de Zé Rufino entrou triunfante em Porto da Folha, exibindo as cabeças dos cangaceiros. O comandante mandou reunir o povo na frente da igreja de Nossa Senhora da Conceição e ordenou que fizessem uma festa. As cabeças ficaram expostas na prefeitura. O mais aliviado era o comerciante Zé Brechinha, que tinha recebido um bilhete de Mariano solicitando 5 contos de réis. Zé Rufino resolveu levar as cabeças para Jeremoabo. Ao passar por Pão de Açúcar, elas foram fotografadas por João Damasceno Lisboa. Até então, aquele era o maior feito de Zé Rufino. Mariano não era um cangaceiro qualquer. Ele acabava de pegar um dos maiorais da história do cangaço. Mariano Laurindo Granja estava com Lampião havia 12 anos, desde 1924. Viera com ele de Pernambuco, quando o bando fugiu para a Bahia em 1928. Descendia de uma família de certo destaque, de afogados de Ingazeira. Seu apelido era Cabeção, mas poucos o chamavam assim, só os íntimos, pois ele não gostava do apelido. Era um cangaceiro comunicativo, sereno e bem-humorado. Aonde estava, fazia todo mundo dar gargalhadas com seu repertório inesgotável de piadas. Também tocava sanfona e era, sobretudo, leal aos amigos.